Amém? Então, bom dia, família. Bom dia! Claro que é um privilégio poder estar aqui hoje e poder pregar para vocês. Mas sabe o que é interessante? Ontem fez um ano desde que a equipe missionária chegou aqui em Moçambique. Exatamente um ano desde que a gente chegou. E sabe, eu tava pensando, eu falei, nossa, já faz um ano que eu tô aqui. Que loucura, né? Eu fiquei pensando, caramba, todo esse tempo já. Nem parece, na verdade, né? Parece que eu tinha chegado ontem ainda, quando eu tava chegando no aeroporto com acho, 4, 5 malas, né, minhas, mais uma mala do Mussa que eu peguei pra mim também, mais uma mochila, né, e mais a caixa do meu computador. Vamos parar por aí, né? A gente tava lá chegando nas casas, aí vendo as casas, falando, nossa, olha, essa casa tem isso aqui, tem isso aquilo ali, não sei o quê. Aí ia lá, descobrindo ainda o que era Moçambique, o que era Maputo. Aí descobrindo o que era Chávena. Muitas coisas que a gente não sabia. Então, foi muito bom, né? Mas faz um ano desde que a gente chegou. Sabe? Um ano, e dentro desse um ano, muita coisa aconteceu. Certo? Eu fiquei pensando, falei, nossa, dentro de um ano a gente viu tantos milagres. Tá? Tantas coisas aconteceram. Tantas coisas boas quanto, de certa forma, ruins, né? Mas acredita que cada um de vocês aqui são as coisas boas que aconteceram dentro desse um ano. Isso é sem sombra de dúvidas. Mas sabe, eu lembro quando criança, tinha um bolinho chamado Ana Maria. Muito bom. Acredito que os brasileiros aqui conhecem muito bem. É um bolinho, você compra é um saquinho assim, que vem 2 bolinhos dentro, né? E são bolinhos recheados. Então tinha recheado de chocolate, recheado de vanila, né? Tinha vários tipos diferentes. Tinha um que era tipo uns cookies, que era várias bolinhas de chocolate com recheio de chocolate ainda dentro. Esse era o melhor. Isso era muito bom. Então o que aconteceu com esse bolinho, né? Meus pais, eles compravam esse bolinho, tipo, no começo do mês, vários desses, e vários suquinhos e bolachinhas, para que eu e meu irmão gêmeo levasse para a escola para ter um lanche, né? Ter um lanchinho lá. Então, eu ficava muito animado quando era no Maria, não eram as bolachinhas, porque eu odiava aquelas bolachinhas. Mas na Maria eu amava. Eu lembro que tinha até uma, a de vanila, que meu irmão odiava. E aí ele pegava ela e me dava. Ah, eu amava que ela pegava as duas, aí comia, ficava tão feliz. Mas era muito bom lá. E aí eu lembro um dia a gente brincando na rua, meu irmão gêmeo. E aí a gente volta para casa, a gente passa no primeiro andar, a gente sobe as escadas. E aí quando a gente abre a porta, né, para dar de frente com a cozinha, quando tá lá na cozinha, tá meu pai e minha mãe de pé. E aí olhando pra gente assim, aí eu olhei pro meu irmão assim, a gente entrou, a gente tava ofegante, sabe, que tava brincando na rua. Aí eles olharam pra gente e falaram, ok, eles vão começar a falar agora. Eles falaram isso, eu falei, ok, alguma coisa não tá certa. A gente fez óbvio. Eu falei, ok, quem foi que comeu a Ana Maria? Ah, eu falei, vixi, mano. Eu falei, mas não tem como ter sido eu. Eu tava na rua o dia inteiro. E eu tava com meu irmão, então não tem como ter sido ele. E aí eles estavam lá, tipo, quem foi comer a Ana Maria? Não sei o que, pra você. Eu falei, você desapareceu a Ana Maria. Não sei o que. E eu falei, caramba, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Aí ficou meu irmão tentando descobrir quem foi que tinha comido a Ana Maria. E até então, quando a gente chegou num ponto onde, como ninguém estava admitido, e realmente a Ana Maria tinha sumido no frigobar dos meus pais, eles falaram, ok, então os dois vão apanhar. E aí, como eu, um grande herói da sociedade humana, eu me levantei em nome dos irmãos gêmeos e falei, eu comi a Ana Maria, mesmo sem ter comido, porque eu não queria que meu irmão apanhasse injustamente. E aí eu fui lá, apanhei, e meu irmão não apanhou. Aí meu irmão falou, não foi ele, não foi ele, não foi ele. Eu falei, foi sim, você não viu, não sei o quê. Aí foi lá. Aí tá bom, né? Aí eu voltei lá chorando. Aí meu irmão tava jogando videogame, já tinha esquecido, tudo tinha acontecido já. Aí eu tava lá chorando. E aí a gente tá lá, né? E tá lá os dois lá, eu tô lá sentado no canto do sofá, com aquela cara emburrada de criança embora que acabou de apanhar dos pais. Meu irmão gêmeo jogando videogame, né? PlayStation 2, lá sentado jogando. E aí, depois vem a minha mãe com um saquinho de Ana Maria e com a nossa cachorra na mão. E tinha sido a nossa cachorra. Tinha comido a Ana Maria. Aí ela foi lá, pediu desculpa pra gente. Ah, desculpa, a gente não sabia. Né? Aí eu falei que não tinha sido eu, falei que não tinha sido eu. Isso foi injusto, não deveria ter acontecido isso comigo. Não sei o quê. Aí eu fiquei ainda mais nervoso. Aí a mãe falou que comprou mais Ana Marias pra mim. E eu virei uma criança feliz novamente.
Mas por que eu tô querendo dizer isso, né? Basicamente, eu acredito que desde o começo eu sempre odiei coisas feitas de uma forma injusta. Eu não suportava ver pessoas sofrendo por algo que elas não mereciam. Muito menos quando era eu mesmo. Ou então meu irmão gêmeo, alguém que eu amasse tanto. Então eu sabia que não tinha sido ele. Isso como uma criança, né? Eu falava, não, se não foi ele, não faz sentido ele passar por isso. Então eu não quero que ele passe. Prefiro que eu passe por isso do que ver meu irmão sofrer. E aí eu fui lá e assumi a culpa mesmo não sendo minha. E realmente, eu acho que sempre uma das únicas coisas que eu odiava era ser tratado de forma injusta. Eu odiava ver pessoas em situações injustas, desde pequeno. E aí, mas eu acredito que conforme a vida foi passando, eu fui aprendendo que realmente a vida inteira é injusta. Muitas coisas vão acontecer na minha vida que de certa forma eu não mereço. Ou pelo menos ela é injusta ao meu ver. Somos tratados de formas injustas. Fui tratado de forma injusta por conta da cor da minha pele, por conta da minha família, por conta da minha conta bancária, por conta das roupas que eu vestia. Todos nós, a gente foi tratado de forma injusta de alguma maneira através da nossa vida. Mas sabe, o que eu aprendi é algo interessante, que a palavra é o significado em si da palavra injustiça. A raiz dela é alguém que não é tratado com igualdade. Ou seja, essa é a única pessoa que está sendo tratada de forma diferente, então não é justo com ela. Enquanto isso, todas as outras pessoas estão sendo tratadas de uma forma, essa é tratada de uma forma diferente. Então isso significaria que é realmente algo injusto. E eu acredito que muitas vezes a gente pode trazer isso para Deus, pensar que Deus é injusto comigo por conta das situações que Ele tem me colocado. Ou então as pessoas são injustas comigo por conta do que elas têm feito comigo. E a gente traz essa perspectiva inteira para dentro da nossa vida espiritual. Talvez Deus não foi justo com o pequeno Yuri, porque ele passou por racismo quando era criança. Porque ele foi discriminado por conta da sua família, ou então porque ele foi abusado quando criança. Então, certamente, isso tudo é a prova que Yuri foi tratado por Deus de uma forma injusta. E era essa a minha visão de Deus. A visão de um Deus injusto. Ou pior, um Deus parcial. Um Deus que ele lida com as outras pessoas de uma forma, mas comigo ele prefere me tratar de uma forma injusta. Me tratar de uma forma diferente, não igual a das outras pessoas. Mas a realidade é que se eu passar perguntando aqui, para qualquer um de vocês, se algum de vocês foi tratado de uma forma injusta na sua vida, tenho certeza absoluta que todo mundo vai falar a mesma coisa. Não é verdade? Se eu passar aqui perguntando se alguém aqui já foi discriminado, de alguma forma, se alguém aqui já foi abusado de forma física ou emocionalmente, cada um de nós passamos pelas mesmas coisas na nossa vida. Talvez com facetas diferentes, mas ainda assim a mesma ideia. Então, no final, se a gente for realmente parar para pensar, nós fomos tratados de forma justa porque a gente está sendo tratado de forma igual. Tem uma frase que fala que realmente o sol nasce tanto para o bom quanto para o ruim. Para a pessoa boa e para a pessoa ruim, para o assassino e para o policial. O sol está nascendo da mesma forma. A chuva ainda cai. Para os dois, para ambos. Então eu acredito que no final do dia Deus sim é um Deus justo. Vamos lá, Yuri. Prega, irmão. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5. Vamos. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler aqui um pouquinho do que Pedro pensava, né, sobre as tribulações, tentações e dificuldades que os discípulos passavam. Né? 1 Pedro, capítulo 5. A gente vai ler o versículo 8 até o 9. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, o que significa? Que nossos irmãos ao redor do mundo inteiro estão passando pelas mesmas coisas que eu estou passando. Para ser aberto e sincero com vocês, ontem, se eu fosse dar um nome para o meu dia ontem, seria o dia da autopiedade do Yuri. Foi o meu dia da autopiedade. O dia do meu vitimismo.
O dia onde eu parei eu entrei no meu tempo com Deus pensando, eu vou lidar com o meu passado, vou lidar com a minha vida e sair de lá mais ainda uma vítima. Convencido de que realmente eu fui alguém que foi injustiçado por Deus. Ao invés de resolver meu coração, eu enfiei ainda mais a minha autopiedade. E aí eu pensei, né? Como sempre, por que não pregar meu próprio tempo com Deus? O título da pregação de hoje é O Júri de Deus. Imagina isso. Se você fosse hoje mesmo entrar num júri, se apresentar o seu caso para um jurado, onde apresentam realmente as pessoas lá, e você começa a apresentar os seus pensamentos, suas emoções, seus atos, cada uma das coisas que você fez através da sua vida. Você teria sido considerado culpado ou justo? Culpado ou inocente aos olhos dos jurados? Se fosse colocar no display todos os seus pensamentos que você teve, as suas atitudes erradas, as vezes que você pecou contra Deus, tirando o fato de Jesus Cristo perdoou seus pecados, apenas a sua vida, inocente ou culpado? Eu acredito que realmente eu seria culpado. Essa foi a conclusão que eu tive ontem de noite, olhando para mim mesmo, parado, sentado, olhando para o teto. Ué, no final do dia eu ainda sou culpado. Eu acredito que é muito fácil me colocar num lugar de vitimismo, onde eu sou a vítima, onde eu sou a pessoa a qual eu não sou ajudado, ninguém pergunta como eu tô, ninguém quer me ajudar, não sei o quê. Achar vários problemas e problemáticas para explicar o porquê eu sou como eu sou. Ao invés de assumir a culpa e falar, eu mereço. Eu mereço ser tratado dessa forma. Eu mereço o sofrimento pelo qual estou passando. Eu mereço cada uma das coisas que estão acontecendo na minha vida e que já aconteceram. Na realidade, eu mereço muito mais do que isso. Eu acredito que realmente o mundo prega tanto sobre esse Deus que é amor, que cuida, que quer te fazer prosperar, né? E todas essas coisas boas, que eu acabo, eu mesmo como discípulo, caindo nessa mentira que Satanás tenta pregar pra gente. E eu acabo perdendo realmente esse cuidado que eu tenho que tomar, como aqui em 1 Pedro fala que ele é como um leão que fica passando ao nosso redor, procurando a quem devorar. Eu lhe falo em Zacarias que o trabalho dele é realmente sair culpando cada um de nós. Imagina isso. Como o trabalho dele passando culpando você, te lembrando dos seus pecados, te lembrando de tudo que você fez de errado, fazendo você sentir a pior pessoa do mundo, fazendo você sentir como uma vítima. Porque aí, se você é vítima, não tem o que você fazer. Você foi injustiçado. Você foi a pessoa que está no lado realmente, a vítima, aquela pessoa que não fez nada. Eu só apenas sofri isso. Não é minha culpa. Então, você não precisa mudar ou fazer algo. Tá? Acredito que Satanás ele faz com que o nosso sofrimento pareça, de uma certa forma, a falta de amor de Deus. Que o sofrer é igual a Deus não me ama. O período difícil da minha vida é igual a Deus, ele não quer mais me dar suporte, me apoiar. Eu passar por uma situação terrível no meu passado é igual a Deus não se lembra de mim. Mas sabe o que é interessante? Cada um dos apóstolos morreram como mártires. Paulo, mártir. João, mártir. Todos eles. João, na verdade, morreu de velhice, mas isso foi depois de ele ter sido... como é que fala? Ele é fervido dentro de óleo fervido, tentaram matar ele. Ele não morreu. Então imagina isso. Cada um deles. Pessoas incríveis, não? Justas. A gente lê a escritura sobre ele. Acabamos de ler uma escritura sobre Pedro. Também mais um mártir. Mas ainda assim, morreram dessa forma, tiveram vida sem humilde, passaram por tanto sofrimento. Que eu duvido que se eu e você passasse, ainda permaneceria fiel. Agora, isso quer dizer que Deus agiu de forma injusta com eles? Será que Deus esqueceu deles? Abandonou eles, deixou eles de lado? Ou será que Deus estava fazendo, era usando eles como exemplo para mim e para você? Estava fortalecendo a fé deles. Moldando eles para que eles pudessem realmente entrar nos céus. Eu acredito que meus pais eles me feriram para o meu próprio bem. Eu precisava, e agora eu consigo ver o porquê. Mas imagina se eles não tivessem ao mesmo corrigido de tantas coisas que eu fiz de errado na minha vida.
Sabe por que a igreja evangélica, ou então todas as outras igrejas, têm tantos seguidores? Eu acredito porque ela prega um Deus que vai te acertar sem nenhuma mudança, sem nenhum desafio, sem nenhum custo. Tudo que você precisa fazer é aceitar Jesus no seu coração. Para que se arrepender? Para que realmente se negar todos os dias? Para que carregar a sua cruz? Para que pregar para as outras pessoas? Para que sair da sua zona de conforto? É como se a gente estava falando antes do culto, desses jovens que vendem esses cursos de como se tornar um milionário em uma semana. Não é? Por 1.000 meticais eu vou te tornar um milionário em uma semana. Não é verdade? Fala, nossa, 1.000 meticais e 1 milhão? Eu quero isso. Tão fácil. Mas pergunta pro Vitor a experiência que ele teve comprando esse curso. Eu acho que ele ainda não se tornou um milionário. Pergunta para qualquer pessoa. Essa saída fácil que vendem pra gente, né? Não apenas no mundo, na nossa vida. Até mesmo na faculdade, né? Essa ideia da faculdade, vou entrar na faculdade, eu vou me matar de estudar para entrar. Eu entrei, ok, vou me matar de estudando lá dentro. Quando eu sair, vou ter emprego dos sonhos, vou ter a vida, nossa, eu vou ser incrível. Também é falso. Falso. Não é verdade. Você vai entrar, vai estudar, talvez você vai ficar sem emprego durante um bom tempo. Eu espero que não, né? Mas a realidade é outra. Então essa é a verdade. E ainda assim até mesmo a nossa vida espiritual. É como se a gente estivesse num shopping onde todo mundo está vendendo as coisas que parecem uma fantasia. E aí tem aquela loja lá no fundo, pequenininha, que vende um negocinho assim, minúsculo, mas tão caro. Ninguém fala, ih, não quero isso aí não. Tem tantas coisas mais baratas e parecem tão melhores. E a gente vai e aceita qualquer uma dessas coisas. Tá, eu acredito que, até mesmo como discípulo, eu posso olhar para o meu próprio sofrimento que Deus permite na minha vida e ficar amargurado com ele. Não ver realmente o porquê desse sofrimento. Vamos lá para Romanos capítulo 6. Capítulo 3. Romanos capítulo 3. A gente vai ler aqui, versículo 23. Romanos 3, 23. Pregue, irmão. Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então quem pecou? Ótimo. Primeiro ponto da pregação de hoje: culpados. Culpados. Eu falar da palavra pego em flagrante, esse é eu e você. No Brasil a gente fala pego no pulo. Pego no pulo. Pego na curva, chama como você quiser. Mas a verdade é que eu e você somos culpados. Essa é a realidade. Ele fala que todos pecaram e estão destruídos da glória de Deus. Então, eu e você, em algum momento da sua vida, e na verdade, vários momentos da sua vida, você pecou. Você pecou. Aqui é a resposta. O mundo prega tanto sobre esse Deus que é amor, que cuida, faz prosperar, mas ele não prega te lembrando que você é um culpado. Você não merece nada disso, você é culpado. Sabe, eu acredito que essa é uma verdade difícil para me aceitar todos os dias. Por quê? Porque eu ainda me lembro como discípulo eu preciso me negar, fazer tantas coisas, estar em estudos bíblicos, ajudar as pessoas, a ligar para as pessoas, estar lá em cima delas, ajudar tantas pessoas, que aí no final do dia eu acredito que tudo aquilo que eu fiz, isso quer dizer que eu não sou mais culpado. Quer dizer que tudo aquilo que eu fiz já, né, tipo, e daí? Ou então eu esqueço dos pecados que eu ainda vivo ainda, no meu próprio dia a dia. Pecados que nem mesmo eu sei que eu estou fazendo. Em Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Agora, a palavra salário no grego é opsion, que se refere ao pagamento justo de um trabalhador. Então Deus está dizendo que o inferno é o meu pagamento justo. Imagina isso. O inferno, sofrimento eterno. Esse é o pagamento justo. Essa é a justiça que eu tanto queria e buscava. Certo? Eu quero algo justo na minha vida. Eu me sinto que eu fui injustiçado como criança. Fui injustiçado agora como adulto. Ou então que minha vida está tudo dando errado. E não deveria estar dessa forma.
Se eu fosse receber realmente o que é justo para mim, já que eu pequei, é o inferno. Se eu quisesse mesmo justiça, a primeira coisa que seria tirada de mim seria a salvação. Vamos lá para Salmo 103. Porque apesar de tudo isso, apesar que realmente o que eu mereço como pecador, o que você merece também, como pecador ou pecadora, é realmente esse salário. Mas vamos ver o que a Bíblia fala em Salmo 103. Vamos ler o versículo 10. Salmos capítulo 103, versículo 10. O versículo 6. Vamos, irmão. Vamos ler o versículo 6. Pode deixar. Olha o que a Bíblia fala. Salmo 103, versículo 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Esse é o caráter de Deus. É interessante o que ele fala, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Então quer dizer que apesar dos meus pecados contra Deus, apesar de ferir Ele todos os dias, ainda assim Ele não vai me acusar sem cessar e nem vai ficar ressentido comigo até o final da minha vida. Ele fala no versículo 10, fala que não nos trata conforme nossos pecados, nem nos retribui conforme nossas iniquidades. Então quer dizer que apesar de todos esses pecados que nós temos, apesar do meu salário, da justiça que eu mereço, ser o inferno, ainda assim Ele não me paga com isso. Apesar de eu e você merecemos julgamento, ainda assim Ele não nos trata conforme isso. Se Deus fosse justo com base apenas nos nossos atos, já estaríamos mortos. Eu sou muito grato a Deus que Ele não segue essa justiça cega, mas tem misericórdia na minha vida. Permite que coisas aconteçam na minha vida para que eu pudesse aprender com cada uma dessas coisas e ajudar outras pessoas a me ajudar também. Sabe, eu acredito que ontem o que me fez cair nesse vitimismo foi olhar no meu passado, olhar no abuso que eu sofri quando criança e tentar enxergar isso como algo que eu precisava para poder estar nos céus um dia, para poder ajudar outras pessoas a chegarem nos céus um dia. Então não foi tão fácil para mim aceitar isso. Olhar para isso e ficar lá olhando e olhando e olhando e não ficar amargurado. Parecia que eu estava revivendo tudo de novo. Eu me sentia naquela bolha de emoções. E aí no ponto que cheguei que eu falei, quer saber? Eu vou só anestesiar. Então eu vou deixar isso de lado. Não vou lidar completamente com isso. Porque não tá me ajudando. E aí eu joguei tudo de lado, parei minha jornada na metade, deixei de lado e fui viver minha vida. E aí eu fui vendo através do dia o quanto eu ficava com os pensamentos. Talvez eu não falava algo, mas ainda assim meus pensamentos estavam lá me matando. Sabe? Me mutilando. Em cada coisa que acontecia eu reclamava. Coisas pequenas. Pequenas. Eu abri minha gaveta, não tinha. Uma das minhas camisetas, elas não estavam dobradas de forma certa. E eu comecei a reclamar. Falei, caramba, quem foi que dobrou dessa forma? Quem colocou aqui, não sei o que, não sei o que. Aí depois eu parei e falei, nossa, por que eu tô reclamando disso? Por que eu tô nervoso com uma camiseta? Aí depois comecei a ver que tinha alguma coisa que estava realmente errada ali. Então, sim, definitivamente, a gente pode se tornar realmente vítimas de nós mesmos. Mas vamos ver aqui um grande fenômeno da humanidade. Tem palavras que você precisa ler para poder saber falar ela, né? E senão, misericórdia. Vamos lá para 2 Samuel. Vamos lá para 2 Samuel. Vamos ver aqui Davi. Aqui a gente já vê a história de Davi, 2 Samuel capítulo 12. Logo após que no capítulo 11 ele tinha pecado com Batseba, né? Então, no capítulo 11 fala que na época onde os reis deveriam sair para a guerra, Davi ele ficou em casa, ficou no seu palácio. E aí ele vai lá, ele sobe lá no terraço dele, né, no último andar. E aí ele vê a mulher tomando banho. E ele chama ela para casa e acaba realmente sendo impuro e imoral com ela, enquanto o marido dela estava em guerra. E aí ele arma toda uma artimanha para poder matar o marido dela, para poder tomar ela como esposa. E ele faz tudo isso acontecer realmente.
E aqui agora a gente vai ver o tempo discipulado dele na manhã seguinte. Depois de um tempo, ele vai lá ter o tempo discipulado. Aí vamos ver como esse tempo discipulado ele funciona com Davi. Davi e Natã. Vamos 2 Samuel, capítulo 12. Vamos ler o versículo 1. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu corpo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pagar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, pois quanto agiu sem misericórdia. Uau! Então aqui temos a interação entre Natã e Davi, logo após Davi ter pecado com Batseba. E aí Natã ele usa essa história, medonha, contra Davi, para mostrar para Davi uma verdade. Mostrar o que Davi merecia. E Davi, pensando realmente que ele estava falando, Natã estava falando de outra pessoa, ele responde para ele. Para Natã falar: esse homem é digno de morte. Sabe o que eu estava pensando ontem quando eu li a escritura? Eu pensei, nossa, eu acredito que se alguém apresentasse o meu caso para mim mesmo, como se fosse outra pessoa, muito provavelmente eu condenaria essa pessoa. Esse irmão precisa ser discipulado, esse irmão precisa se arrepender, ele precisa realmente aprender isso aqui, mostrar várias escrituras para mostrar o quão terrível esse irmão era. Mas como era comigo mesmo, eu me coloquei no lugar de uma vítima. Eu acredito que para mim mesmo, muitas vezes é difícil ter o mesmo olhar que Deus tem, o olhar de misericórdia. Quando se trata de outras pessoas. Agora, quando é comigo, a misericórdia precisa transbordar. E essa é a realidade humana. Tem um nome até mesmo que os filósofos, os psicólogos dão para isso, chamado natureza humana. E quando é com a pessoa mesmo, tudo está errado. Tem uma justiça, uma ética, uma moral que precisa ser seguida. Porque senão vai ser algo contra mim mesmo. Alguns chamam da lei da autopreservação. Mas realmente, quando é comigo mesmo, eu me torno uma vítima. Aqui mostra que realmente é algo muito sério. Algo que precisa ser lidado com urgência. E Davi, ele fala que a pessoa cometeu esse pecado e viria morrer. Agora, vamos ver o resto dessa história. Como que ela vai? Vamos ver o versículo 7. Olha o que Natã fala. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel. E livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres do seu senhor. Dele a nação de Israel e de Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas. Ele ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor. De sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Olha isso. Ele fala que se tudo o que te dei, Davi, não fosse suficiente, eu teria te dado ainda mais. Muitas vezes a gente não está grato com o que Deus já nos deu. Como se aquilo não fosse o suficiente. E aí a vida inteira está dando errado, está tudo errado, minha vida é terrível. Sendo que Deus já te deu tanto. Fala, nossa, mas isso tudo que eu te dei, se isso não fosse suficiente, eu teria te dado muito mais. Sabe o que me ajuda a entender? Que não é as minhas circunstâncias, não é as pessoas à minha volta, não é a minha família, não é a minha condição financeira, não é a faculdade que eu tenho, não é o emprego que eu tenho, não é a minha conta bancária. Nada disso é responsável pelos meus pecados. Nada disso.
Nada de responsável pelo meu próprio coração. Eu mesmo, com meu próprio coração pecaminoso, é responsável por isso. Olha, por exemplo, Adão e Eva, no Jardim do Éden. Eles estavam no melhor lugar possível. Não tinha racismo, não tinha diferença social, não tinha abuso, não tinha nada. Não tinha aquele estresse das provas da faculdade. Não tinha estresse do trabalho. Não tinha nem mesmo filhos e filhas. Não tinha nada. Não tinha pecado, não tinha nada para se preocupar. Apenas viver, eles tinham a presença de Deus. Deus andava fisicamente ao lado deles. E ainda assim, escolheram o pecado acima de Deus. Porque o que eles tinham não era o suficiente. E o que Satanás fez para que isso acontecesse? Fez com que Eva e Adão se sentissem no lugar de uma vítima. Falando que Deus não está te tratando de forma justa. Olha, Deus, ele não quer que você seja igual a ele. Na verdade, Deus quer te colocar para baixo. O que Deus te deu não é o suficiente. Você precisa de algo mais para aí sim estar contente. E por conta dessa mentira, temos a queda da humanidade. Deus já me deu e te deu o suficiente para você estar contente com ele. Já deu mais do que o suficiente. Eu acredito que o meu pecado, o seu pecado, nunca vai ter uma desculpa plausível. Nós merecemos a morte e essa é a verdade. Como Natan fala para Davi, o seu pecado foi perdoado. Mas ainda assim existem consequências pelas quais você deve pagar. E sabe o que é interessante? Mesmo como discípulo. Depois de eu tornar um discípulo, depois das águas do batismo, meus pecados são perdoados. Mas isso não significa que as consequências vão desaparecer. Então, alguém passou a vida inteira fumando, entregando para as drogas e as bebidas. E depois se torna um discípulo, os pecados são perdoados, mas ainda assim vão ter coisas e consequências pelas quais ele vai ter que lidar. Mesmo que os pecados foram perdoados. Apesar de tudo que aconteceu na nossa vida, as decisões que a gente tomou. Ok, são erradas, eu me arrependi já, então por que eu tenho que viver com elas? Ainda assim são as consequências do seu próprio pecado. Como Davi, infelizmente, a consequência do pecado dele foi a morte de um bebê. Pela graça de Deus, era um bebê, então foi para os céus. Mas ainda assim, para um pai perder o seu próprio filho, definitivamente não foi algo fácil. A Bíblia fala que Davi ele ficou jejuando e orando durante dias. Querendo dizer que ele realmente não queria que aquilo acontecesse. Mas sabe o que é interessante? Quando aconteceu, ele estava rendido. Ele estava rendido. Ele se levanta, lava o rosto, come e volta a fazer o que ele deveria fazer. Que é servir o reino. Tem uma frase que Paul Washer ele fala, o inferno não é injusto. Injustiça seria eu e você entrar no céu. O inferno não é injusto. Injustiça seria eu e você entrar no céu. Isso é injusto. Não é injusto você passar pelos seus sofrimentos. Sabe muito bem que no final, um ser tão pecaminoso quanto eu e você, merecemos passar por situações muito piores. Mas ainda assim, Deus nos dá tudo isso que Ele já nos deu com o reino. Sabe, depois de um ano aqui em Moçambique, pensando em tudo que nós passamos, eu fico pensando, nossa, eu posso ver isso de uma forma injusta, eu posso ver isso com um olhar grato. Pensando, nossa Deus, você me poupou de tantas coisas. Você me poupou de tantas coisas que poderiam acontecer. Eu fico pensando no Zeferino. O Zeferino foi mordido na rua. Imagina isso. Tentaram levar o celular dele, morderam o menino, coitado. Tem vampiros aqui em Moçambique. Da lua cheia, ele tá lá uivando. Mas muitas coisas poderiam ter acontecido. Eu lembro, voltando da academia, 4 caras ali no meio do escuro puxam uma faca pra mim. E começam a falar em xangana. Não entendendo nada. Nunca fiquei tão confuso na minha vida. Era assim, nada aconteceu. Então, sim, muitas coisas poderiam ter acontecido. E assim, Deus vai lá e cuida de cada um de nós. Mas basta uma coisa ruim acontecer e tudo aquilo é apagado. Vamos ver, prega. Segundo ponto. Inocente. Inocente. Aê! Sabe? Inocente até que se prove o contrário, né?
No final, o único que não merecia sofrer foi quem sofreu mais. Foi Jesus Cristo. O único que é inocente desde o começo. Pela graça de Deus, eu e você, é feito inocente pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Pelo sangue de um inocente. Sabe, ele foi o único que realmente nunca pecou contra alguém. Que nunca cometeu pecado. Nunca foi egoísta, nunca traiu e ainda assim foi traído. Nunca mentiu, ainda assim foi enganado. Nunca roubou e ainda assim foi roubado. Esse foi Jesus Cristo. Vamos lá para Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Vamos ver o justo. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler aqui no versículo 14. Hebreus 4, 14. Diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Esse é Jesus Cristo. Ele passou por tudo que você passou. Tudo que o mundo tinha para oferecer. E ainda assim ele não pecou. Não foi dado, é interessante porque para Deus, Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, não foi dado para ele um poder sobrenatural. Não é interessante? Ele não era um super-homem. Não era como se ele não fosse tentado, não passasse uma situação difícil. Alguém já ouviu aquela desculpa que todo mundo dá? Fala, mas eu não sou Jesus. Já viu isso? Quando você chama alguém no pecado dele, ou então fala, mas o que Jesus faria? Mas eu não sou Jesus. É como se Jesus fosse um super-homem. Jesus aqui na Terra ele foi um ser humano, como eu e você, sofrendo as mesmas tentações. E ainda assim provou ser possível passar pela Terra sendo um homem justo. Então, não é que você não é Jesus. Você não quer ser como ele. Não é que, não, Jesus, o super-homem, eu não sair aqui, eu não estou disposto a viver justo como ele viveu. Não estou disposto a dar outra face como ele deu. Não estou disposto a ser realmente injustiçado pelo mundo. De novo e ainda assim servir com todo o meu coração. Esse é o caráter de Jesus Cristo. Esse é o Jesus que você fala, eu não sou Jesus. Realmente, eu e você não somos. Mas eu quero dar o meu melhor para ser como ele. Sei que até o fim da minha vida eu não vou ser perfeito. Não importa o quanto eu leio a Bíblia, o quanto eu estudo, o quanto eu escrevo, quanto eu pregue, quantos estudos bíblicos eu faço, quantas pessoas eu batize, quantas vezes eu confesso meus pecados. Ainda assim, no final do dia, eu não vou ser perfeito. Essa é a realidade. Mas ainda assim, eu preciso lutar para chegar lá. Realmente, no final do dia, a única pessoa que é inocente, a única que realmente merecia ser tratado de forma especial, o único que passou por sofrimentos e necessidade deles, foi ele. A Bíblia fala que o sofrimento que a gente passa é aqui realmente para nos ensinar, para nos moldar, nos tornar as pessoas que a gente precisa ser para poder chegar no céu. Agora, até mesmo em Isaías 53, quando fala o sofrimento e tudo que Jesus Cristo passou no nosso lugar, fala que é uma correção por algo errado que a pessoa fez. Então fala que Jesus passou por esses sofrimentos, certo? Como se ele tivesse sido corrigido por algo errado. Só que ele nunca fez algo errado. O sofrimento que ele passou na terra foi por conta de mim e de você. Vamos ver essa escritura aqui. Vamos em Tito. Tito, capítulo 3. Quase que eu perco esse.
Tito capítulo 3, a gente vai ler o versículo 5. Versículo 5 ao versículo 7. Olha isso, fala assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós somos salvos e inocentados, não por conta de quão bom você é, não por conta dos atos que você faz no seu dia a dia, não por conta de quantas pessoas você compartilha essa fé, quanto você dá dinheiro para os pobres, seja lá o que for. Não é por isso, mas é por conta da misericórdia que Deus tem por você. Por conta de Jesus Cristo ter vindo e morrido na cruz por conta de você. É isso que realmente nos faz inocente. A única maneira de você entrar no céu não é por merecer isso. Não é porque você é alguém merecedor, alguém tão incrível. Mas é exatamente porque Jesus Cristo teve misericórdia suficiente para morrer por você na cruz. Olha isso em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler o versículo 23. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 23 ao 24. Diz assim: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Uau. Olha isso, aqui ele fala literalmente de como Jesus Cristo ele vivia. Ele fala que quando ele foi insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Sabe, acredito que muitas vezes quando eu sou injustiçado, a primeira resposta é realmente revidar. Ou então fazer ameaças, como aqui ele fala. Mas Jesus Cristo, mesmo sendo inocente, ele não fazia nada disso. Ele já estava pegando a culpa minha e sua, através da vida dele. Ele sabia realmente o que era viver uma vida humilde. Em Filipenses capítulo 2 ele fala, né, sejam a atitude de vocês como a de Jesus Cristo, que não considerou ser igual a Deus algo para se agarrar, para considerar. Imagine isso, ele era Deus realmente. Alguém deveria ser adorado, direita e esquerda. Deveriam abrir as portas, tocar os trombetes todo lugar que ele entrasse. E ainda assim, o que ele recebe são pedras. O que ele recebe, como Mateus 26 fala, colocaram um pano sobre a cabeça dele, batiam nele, falaram, profetiza-nos, quem te bateu? Ele poderia realmente chamar aquelas 12 legiões de anjos. Poderia ter mudado tudo, mas ainda assim não buscou fazer essa justiça terrena dele. Por quê? Por conta de mim e de você. Enquanto nós achamos que merecemos mais de Deus, Jesus, o único que realmente merecia, e ainda assim se entregou em amor, por mim e por você. O que Jesus fez foi como realmente o exemplo que eu dei no começo, sobre o júri. Como depois de ser considerado culpados, ele entrasse e falasse, ele é culpado, mas eu assumo a culpa. Eu vou ir para a prisão por ele. Eu vou receber tudo que ele precisava receber. A culpa dele está sobre mim. Foi exatamente isso. Ele assumiu a nossa sentença. Ele morreu, ele sofreu, ele foi humilhado por conta do meu e do seu pecado. O único justo existe na terra, o único inocente, foi ele que morreu por mim e por você. Sabe, além de Deus não te dar o que você merece, ele te oferece algo que você nunca mereceria, que é a salvação. Ele nos deu algo que a gente definitivamente não merece. E sabe o que é engraçado? A mesma palavra que realmente Deus fala para Davi, por meio de Natan, ele já nos deu a salvação. E se isso não fosse suficiente, ele teria dado ainda mais. Ele já nos dá muito mais. Tem muitas coisas que eu mesmo tenho que não é uma promessa de Deus. Ele não promete muitas coisas. Tá? Ele não promete ter um celular, não promete ter Wi-Fi em casa, não promete água quente. Tá? Ele não promete nada disso. Não promete relacionamentos, não promete nada disso. Ainda assim, ele quer te dar. Ele não prometeu deixar você entrar na faculdade, fazer um curso, ter um trabalho.
Ele mesmo não tinha. Ele vivia de doação. Eu falo, nossa, eu quero seguir você. Ele fala, tem certeza? Ele dorme, não tem onde repousar essa cabeça. Apesar da salvação, ele nos dá coisa que ele mesmo não se teve o luxo de dar para ele mesmo. Olha isso. Ele não pegou o luxo de falar, quer saber? Eu mereço, realmente merecia. Eu quero uma casa boa, quero um emprego bom, quero poder viajar sempre de carruagem. Era a pé. Verdade, dava a pé. Não tinha o que comer, ele tinha lá 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. A única pessoa que realmente merecia, ele não se deu o luxo de ter cada uma dessas coisas. Eu acredito que todo esse sofrimento que ele passou foi para que eu e você pudesse olhar para a vida dele e falar, quer saber? Eu realmente não mereço. Eu não tenho do que reclamar. Eu tenho muito mais do que ele já teve em vida e ainda assim eu posso reclamar no meu coração. Vamos lá. Agora, em conclusão, família, eu queria te perguntar, qual que é a sua reação ao sofrimento? É fugir? É se defender? É se irar contra Deus? Se irar contra as pessoas à sua volta? É se isolar? Ou é se alegrar com o sofrimento que Deus permitiu que você passasse? O desafio é bem simples. Olhar para o sofrimento e encarar ele de uma forma diferente. Vendo ele como um privilégio de Deus. Deus ele não permite que você sofra pelo agrado dele, mas para poder te levar aos céus. O desafio é esse mesmo. Aceite o sofrimento e permita com que ele faça o coração. O que o conforto nunca vai fazer, que é mudar o seu coração. E para Deus já dá toda a glória. Amém. Amém. Agora vamos ter a Santa Ceia.